Oi, pessoal. Agora está dando uma olhada aqui na prova azul, extraoficialmente, né? Estou dando uma olhada na questão 46, que fala da pegada ecológica, que fala de um assunto que eu tinha dito para vocês que deveria entrar no Enem em algum momento e caiu. Tá dentro dos assuntos em vermelho que eu passei no pré-prova da quarta-feira, que é o antropoceno, que seria uma nova era que estaria se propondo onde o homem altera a natureza. Nesse caso, como nós somos algo externo ao planeta, eu só posso fazer alterações do tipo exógena, ou seja, eu posso explodir uma montanha, eu posso largar uma bomba atômica, eu posso fazer várias coisas, mas eu não consigo criar montanhas, eu não tenho a força criativa, eu tenho a força destrutiva. Eu sou um ser que está sobre a crosta terrestre. Então, a primeira é fatores exógenos, tá bom? Então, letra B, isso na prova azul. A questão 2 tem a ver com aquilo que nós falamos, que são os satélites, né? Na aula de sensoramento remoto que a gente faz em cartografia, se comenta dos sensores ativos e passivos, né? Então a gente está vendo um sensor passivo que se aproveita da radiação solar, ou seja, a reflectância, e a reflectância, ou seja, a capacidade da superfície refletir, o Sol, tem ligação com o albedo. Questão 49, né? 48 é filosofia, mas fala de Humboldt, que é um dos pais da geografia, né? Mas vamos lá. Questão 49 fala do IBAMA, a questão das abelhas, e realmente é bem tranquilo aqui, porque nenhuma alternativa caberia, a não ser a utilização de técnicas de controle biológico. Todas as outras têm a ver com contenção de sedimentos do solo, como preservação de mata ciliar, adoção de prática de adubação química não tem a ver com a abelha, pelo contrário, né? Não é bom. Tudo que é químico, tudo que é não natural, não é bom para o ambiente, no caso das abelhas, inclusive. Ampliação do modelo de monocultura tropical é péssimo, porque reduz a biodiversidade. Intensificação de drenagem de solo de várzea não tem nenhuma conexão com o assunto. A questão 53 fala de um importante organismo multilateral, que é o Conselho de Segurança da ONU, que tem 5 países como membros fixos, com o direito a voto, né? E se um deles veta, nada acontece. E nós temos 10 rotativos, né? Que a cada 2 anos vão trocando, e num ano trocam 5, no outro ano trocam outros 5. O que acontece? Existe o G4, que é um grupo de 4 países, que são Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que desejam que seja ampliado o número de membros do Conselho, principalmente no sentido de que nós já estamos num país multipolar e que num mundo multipolar e que precisa urgentemente de uma revisão de alguns aspectos. Então, por exemplo, são com certeza esses 4 países importantes no seu protagonismo em escala regional. É claro que extensividade territorial não tem o Japão, por exemplo, né? Mesmo a Índia é um país grande, mas comparado com o Brasil não chega aos pés, e o que dirá então de Alemanha? Então, são protagonistas regionais? Não tem a mínima dúvida. Ok? Então, essa é a alternativa. Na questão 56, se fala do período globalizante, se fala do crescimento, né, dos países do leste asiático, o que se sabe que é muito forte, pega justamente o período de crescimento da China, com as zonas econômicas especiais. Bem, com relação ao que se faz, diz-se que os países periféricos começam a receber indústrias, mas existe uma discrepância entre os países industrializados e os países periféricos. Os industrializados mandam para nós, periféricos, aquelas indústrias que não lhes interessam. E, enquanto isso, as cidades globais, a detenção do poder econômico, a detenção do capital, a concentração do poder econômico, né, que seria a alternativa, continua acontecendo. Então, letra D, concentração econômica, permanece nos países desenvolvidos e nas grandes empresas locais deles. A questão 57 é aquela clássica falando de zonas áridas que a gente viu em todos os cursos, né? Vimos no Enem, vimos no extensivo, estamos vendo no Correção URGS, que fala, que eu sempre digo basicamente que nas porções ocidentais nós temos nos continentes, nós temos desertos, nas latitudes tropicais a subtropicais, em função das correntes oceânicas frias. No caso, nas porções orientais dos continentes, né, que é o caso do Brasil, o Brasil está na porção leste da parte sul-americana, nós temos então as correntes quentes que trazem umidade. Isso não foi colocado dessa forma, mas nós temos também a influência das florestas que nos fornecem umidade. Então, esta é a resposta.
Porque de corrente oceânica eles só colocaram as frias, e as frias produzem desertos. E nós só temos, aqui no extremo sul, nós somos banhados pela corrente das Falklands, né, que chega até Cabo Frio, onde a viscosidade é elevada no estado do Rio de Janeiro. Ok? Mas predomina a corrente do Brasil, quente e úmida. Comentamos também, né, no pré-prova, nós comentamos, ou foi no Correção da URGS de manhã, acho que foi no Correção da URGS de manhã, nós falamos sobre a Pangeia que se forma no Paleozoico e depois ela se separa em Laurásia gondwana no Mesozoico e vai se dividindo cada vez mais. Ok, surge o Oceano Atlântico, aquela coisa toda. E se estamos vendo aqui o Brasil inserido na Pangeia, a única coisa que poderia nos colocar aqui dentro numa divisão política deste megacontinente seria a possibilidade de, desde o final do Paleozoico, ele não ter sofrido alteração da estrutura geológica. Então, aqui nós vemos uma Pangeia com o Brasil dentro, e se não tivéssemos alteração de estrutura geológica, estaríamos ainda dentro da Pangeia. Aqui na questão sobre a cidade medieval se fala sobre duas coisas, né? Um aspecto histórico e um aspecto geográfico. Em geografia a gente estuda em urbanização a cidade medieval, que é uma estrutura bastante antiga e cuja formação parte da igreja, da catedral, da basílica, alguma coisa que é construída ali, e a cidade tem ela como centro. Ok? São cidades muradas, protegidas, e que têm uma vida, né, onde o comércio se estabelece e outras práticas, como artesanato, etc. Então aqui nós temos o quê? Há uma... Vamos lá. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação de atividades urbanas, comércio, artesanato, etc., e a permanência de elementos arquitetônicos de proteção. Ou seja, a cidade continua sendo murada. Nada mudou. Questão 61 fala de águas de rio. Há uma música ou um poema onde se fala do rio de forma romântica, idealizadora, né? Ou seja, que lindo que ele é. No outro texto, nós temos uma mercantilização da natureza, né? Vamos passear, ver golfinhos tocarem corais, brincar com baleias, essas coisas. Então, a questão é muito simples, não tem muito o que discutir. Bastante dedutiva. Questão número 62 se fala a respeito da questão das religiões afro e da dificuldade que as pessoas têm de se paramentarem e deslocarem pelo espaço urbano sem serem chacotadas ou incomodadas, né? Isso é um aspecto discriminador, é evidente, e pergunta que as práticas escritas do texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica, sem religião oficial, né? E democrática, evidente. Por quê? Restringe a liberdade de credo. Nada mais que isso, também muito simples. Questão 63 é de história, mas já que tem um pouquinho de economia, um pouquinho também de capitalismo comercial, né? Vamos falar sobre ela. Um texto coloca o Estado como o grande beneficiário da expansão burguesa, né? E no segundo coloca o aspecto dos monopólios, né, que seriam antinaturais, ou seja, acabariam com a livre concorrência. Então, realmente, as alternativas que ficam adequadas aqui são as da letra B, defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência, nenhuma dificuldade. Questão 68 fala sobre uma comunidade quilombola próxima a uma cidade que é abastecida por ela e que tem algum aspecto também local ligado à alimentação, restaurante, quilombola, e é um artesanato local cujos frequentadores se beneficiam dele. Okay. Então, isso está querendo trazer, dentro de uma economia regional, uma inserção das práticas quilombolas, né, de forma a torná-las interessantes para os turistas e fazerem a possibilidade de um retorno econômico para essas comunidades. Então, inserção econômica regional seria a resposta. Questão 69 fala sobre uma série de poceiros, grileiros e outros mais que chegaram aos limites de uma reserva indígena e resolveram fundar uma ocupação que se torna uma vila, né? E essa vila acaba crescendo tanto que passa a ser o principal polo agrícola e leiteiro de uma determinada região, próxima de Porto Velho. Então, o que se percebe aqui é que eles fizeram uma espécie de desbravamento. Eles foram a uma terra que não estava ocupada, fizeram a ocupação
e deram uma utilidade a ela. Isso tem uma característica de uma frente pioneira. Ok? Então, a alternativa correta é a letra E. A constante renovação do capitalismo leva as pessoas, né, os trabalhadores, a buscarem a cada novo patamar em que ele se encontra a capacitação. Então, a qualificação profissional é a única forma, o único caminho para se manter dentro da atividade. Ou seja, buscar o quê? Dentro de uma mudança estrutural da economia, manter-se atualizado, competente e produtivo. Então, na questão 71, nós temos qualificação profissional, letra D. Questão 75 também, outra bem tranquila, não, até por eliminação se faz com facilidade, que é o uso da natureza como um objeto, ou seja, a objetificação do espaço físico, né, espaço natural, né, que é bem colocado dentro dos textos 1 e 2. A questão 76 fala dos campos de concentração de forma geral, aonde se torna natural que as pessoas sejam excluídas da sociedade, né? Então gerando uma segregação humana que fundamenta projetos biopolíticos. É incrível, mas há esse tipo de aceitação em vários momentos da história. A questão 77 fala sobre a apropriação dos espaços públicos para manifestações artísticas que tenham coerência com a nossa sociedade, com a vivência, com o tipo de arte e o ambiente onde ele está sendo promovido. Então, a apropriação de espaços públicos e uma arte mais intuitiva, mais do dia a dia, mais natural e que mostra as nossas ansiedades, a ansiedade do povo. Né? É uma arte que não funcionaria tão bem num ambiente claustrofóbico. Uma arte mais popular. Vou me meter um pouquinho na 81, que é relacionado ao ciclo do ouro, ao ciclo das pedras preciosas, né, entre aspas, né, na verdade chamado ciclo do ouro. No século XVIII levou muita gente para o Sudeste, e principalmente a Minas Gerais, e até estendendo-se um pouco para Goiás. E é isso. Então, busca de riquezas minerais. Por isso que o Nordeste já estava um pouco fora de toda essa brincadeira. E lembrando que o Nordeste também começa a perder bastante atenção para o Rio de Janeiro desde a saída da capital Salvador em 1763, de Salvador para Rio de Janeiro, desculpe. Então essa é a razão de um fluxo maior, crescente de escravos através dos portos do Rio de Janeiro. Questão 82, aqui nós vemos, já vamos adiantar a resposta, letra A, um apelo simbólico, né, para a construção de uma cidade que vai ser vamos ver aqui quais termos ele usa. Será um novo tempo, um tempo novo, um novo tempo. Fala sobre a grande convocação, conclama o povo para uma gigantesca tarefa, ou seja, né, existe um apelo simbólico. E a migração interregional é o que decorre disso, ou seja, eu preciso de pessoas de vários lugares para suprir a demanda por mão de obra construtiva. Na questão 83, nós temos aqui um encontro em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, onde a globalização da esperança, né, que nasce dos povos, deve substituir essa globalização perversa. E isso, é claro, tem a ver com a disparidade econômica. A questão 87 fala sobre os processos servis, né, atuais, ou seja, as formas de escravidão que ainda são presentes na nossa economia, infelizmente na nossa sociedade, e que IBAMA e outros organismos se unindo conseguiram debelar esse problema. Então, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos. Isso aí é tranquilo. Questão 88, falamos sobre o bônus demográfico mais de uma vez, né? E recordamos, quando a gente fez o pré-prova, que nada mais é do que um aumento da população economicamente ativa, ou seja, tem uma quantidade de adultos, e para que essas pessoas sejam produtivas, elas têm que ter qualificação, ok? Que é a resposta. E seria na letra C. Uma questãozinha básica, tranquila, que fala sobre a questão da latitude, ou seja, quanto mais distante eu estou da zona tropical, principalmente a partir do ciclo polar ártico ou antártico, quanto mais próximo do polo, maior número de dias de grande noite polar ou de sol da meia-noite. Bem tranquila. Desculpe, isso tem correlação com a latitude.
E aqui, na última questão, questão 90, mais uma vez a gente vê a questão da fome como sendo um problema de divisão de renda, né? Nós já falamos sobre Malthus, nós já falamos sobre a escassez de alimento que ele imaginava, falamos sobre a evolução tecnológica da agricultura e uma série de outros aspectos, e que o nosso problema hoje, e já caiu isso sobre a África no Enem também, é a distribuição de renda, ou seja, a ausência de condições econômicas de aquisição de alimentos. Não tem absolutamente nenhum outro fator que leve alguma população ou um grupo de pessoas à fome. É isso, pessoal. Muito obrigado. A prova estava bastante inteligente. Ela, apesar de todas as elucubrações que se fez, a prova trabalhou com aspectos sociais bastante pertinentes. Ela não foi tendenciosa para um lado ou para outro. Não apareceram questões de gênero, isso já era esperado, né? Mas todos os aspectos sociais de povos tradicionais, os indígenas, como sempre, apareceram, e outras coisas do dia a dia de quem trabalha com isso e de quem estuda e se prepara. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e vamos agora para a URGS. Até mais. E as particulares?